Para inaugurar o projeto Diálogos Artista-Curador do Centro Cultural UFMG, nada mais justo do que prestar a homenagem a um homem muito especial, um artista, um ambientalista, que defende antes de tudo a existência humana, a sua existência e a própria existência da Terra. Eu vou falar aqui do Franz Kreisberg, um grande amigo, uma grande pessoa, uma alma de poeta, que nasceu em 12 de abril de 1921, exatamente há 100 anos. Kreisberg, nascido na Polônia, estudou com um dos grandes mestres da Bauhaus, Baumeister, estudou edificações e assim que termina, muito jovem, inicia a Segunda Guerra Mundial. Sua família de judeus foram todos presos, foram para o campo de concentração e executados. Foi o único sobrevivente. Kreisberg é um sobrevivente durante toda a sua própria existência. Ele consegue fugir da Alemanha, fugir da guerra e vai para a Rússia. Na Rússia, para não morrer de frio e de fome, ele se engaja no exército russo e, com a sua habilidade de edificações, ele foi mandado ao fronte com a equipe de engenharia para construir pontes. Quer dizer, ele era do primeiro grupo que chegava à frente de todas as batalhas. Eu fico imaginando os horrores que esse homem passou na frente de batalha. E, inclusive, segundo ele, fez parte da invasão da Alemanha pelos russos. Uma história muito difícil que o marcou profundamente. Isso deixou o Kreisberg completamente com a alma arrasada. E assim que termina a guerra, ele tenta se ajustar ao mundo, mas nunca mais foi o mesmo. Ele tenta se estabelecer na Espanha, fazer algumas gravuras, fazer da sua arte uma ponte de salvação e não se consegue mais conviver com o homem, não consegue mais acreditar no homem. Ele monta um ateliê em Paris e lá acontece algo muito singular, porque ele estabelece relacionamento com todo aquele grupo de artistas do pós-guerra que fazia de Paris o eixo da arte mundial. Ele foi amigo pessoal do Picasso, do Braque, do Leger e de tantos outros artistas, inclusive com obras com dedicatórias ao Kreisberg, sabe, desses artistas, e isso marcou também profundamente. Segundo ele, o Leger, ele estava desesperado, ele não conseguia conviver com as pessoas, queria fugir do mundo e de todos. O Leger falou, vai para o Brasil. No Brasil, assim, só tem mato, índio, pouca gente. Então lá talvez seja um lugar que você vai encontrar essa paz junto à natureza que você tanto procura. Então, ele vem com o Brasil sem falar o idioma, sem falar português, com pouquíssimo dinheiro e vai parar em São Paulo, dormindo em vagões de trem, numa situação muito precária, mas naquele pós-guerra os artistas estavam se ajudando, principalmente os judeus. Então ele foi convidado para ser montador da primeira Bienal de São Paulo. E na montagem da Bienal ele estabelece contato com mais 7 montadores, um dos quais era o Zanini, que é construtor de casas, que ficaram amigos assim para o resto da vida. E na segunda Bienal o Franz Kreisberg apresenta um trabalho e já ganha o prêmio da Bienal, com o trabalho de gravura, que ele fazia gravura e tirava os relevos com papel com formas, depois imprimia em papel de arroz, fazia moldagem em papel de arroz e pintava, configurando uma obra em relevo, muito delicada, muito sutil. Ele ganha esse prêmio e começa a ter um reconhecimento internacional. Também ganha a Bienal de Veneza, alguns anos depois. E dessa forma ele começa a consolidar seu nome no cenário artístico mundial, sempre relacionando a sua arte com a natureza. Porque ele queria estar ali próximo do silêncio, ele queria próximo da vida e longe dos homens, que sempre o assustaram, que sempre marcaram profundamente. Bom, nesse afã de estar distante, ele estabelece no Paraná e começa a fazer uma defesa da mata, da floresta que tinha a sua fazenda, de lutar contra, sabe, a devastação, contra a empresa madeireira no Paraná. E ele ia metade do ano em Paris, metade do ano no Brasil. No inverno ele vinha para o Brasil, no verão ele ia para a Europa. E lá ele tinha um ateliê exatamente para fazer esse intercâmbio internacional, para colocar sua arte no âmbito internacional e com sua arte ele poder denunciar a iniquidade dos homens, denunciar a devastação da terra e da própria natureza. Quando estava voltando, numa época, para o Paraná, ele encontra a sua fazenda totalmente queimada, num ato de agressão à sua pessoa, pela defesa que ele vinha fazendo naquela região.
Então ele, desesperado, ele procura um lugar para se esconder, para ficar longe cada vez mais. Tinha um grupo de amigos, um casal de amigos, que tinha aqui em Belo Horizonte, na região de Itabirito, né, um sítio, e ofereceram para o Krasber morar nesse sítio, exatamente ali perto do pico do Itabirito, né, e que na região chamada Cata Branca, que era a antiga mina de ouro dos ingleses no século XIX, e ele se estabelece ali dentro de uma Kombi. Ele mora 5 anos dentro de uma Kombi. E na região de Cata Branca, em Minas Gerais, Itabirito, perto do pico do Itabirito, é que começa a surgir as primeiras esculturas do Krasber, sabe? Lá ele começa a pegar galhos, pedaços de árvores, troncos de árvore, começa a trabalhar com os pigmentos da terra que estão marcados assim na sua obra, né? E começa a surgir as primeiras esculturas. Então ele ficava produzindo esse material, depois mandava para a Europa para suas exposições. Então em Minas Gerais foi muito importante pelas primeiras esculturas que surgiram e pelos pigmentos, principalmente o pigmento vermelho. Nesse meio tempo, a situação da Amazônia começa a complicar em função da devastação, e o Zanini oferece ao Krasber um terreno que ele tinha em Nova Viçosa, que ainda tinha uma reserva de Mata Atlântica maravilhosa, magnífica, para o Krasber se isolar ainda mais. O Krasber compra esse terreno do Zanino e se estabelece numa fazenda lá, que é uma mata intocada. Lá ele constrói sua casa, uma casa em cima de uma árvore, sabe? E lá ele monta o seu ateliê e começa a produzir sua obra. Ninguém tocava nessa fazenda, sabe? O Krasber preservava tudo. Hoje a única restante de mata que existe na região de Nova Viçosa, sul da Bahia, é exatamente o sítio Natura, onde o Krasber preservou a vida toda a floresta. Nunca era intocada, ninguém entrava na floresta. O resto foi todo desmatado. Nesse meio tempo, a Amazônia começa a incendiar, sabe? As madeireiras incendiando a Amazônia, sabe? O agronegócio incendiando a Amazônia. Então ele começa a fazer uma grande campanha de defesa pela Amazônia, sabe? Ele ia na Amazônia, visitava aquela região das queimadas, fez grandes registros fotográficos, que além de escultor, artista, era um grande fotógrafo, sabe? Registrava tudo, milhares e milhares de fotografias, milhares de cromos, sabe? Que todo o registro, e com histórias fabulosas, histórias muito tristes que ele conta dessa época. E lá ele enchia os caminhões com aqueles restos daquelas madeiras calcinadas, aqueles restos das madeiras, trazia para Nova Viçosa e construía as esculturas, centenas delas. Nunca vendia uma escultura, sabe? Porque ele falava, era a natureza me deu, sabe? Eu não vendo, sabe? Ele fazia outro tipo de obra, sabe? As gravuras, as palmas, que eram as obras mais... que não usava esse elemento da natureza diretamente para poder sobreviver, e preservava todo um conjunto, um patrimônio inestimável de esculturas que é preservado até hoje. Sabe? E dessa forma ele foi fazendo exposições mundo afora, em todos os países, denunciando, sabe, a devastação da natureza brasileira e gritando contra essa devastação, gritando contra essa destruição. E nisso, às vezes, era muito mal visto. Criavam-se empecilhos, sabe, institucionais muito grandes, porque ele denunciava o Brasil que destruía. Então, às vezes, fazia uma exposição na Alemanha, quando o material vinha de volta para o Brasil, aquilo era retido na alfândega, dentro dos contêineres, por uma questão de represália o que ele havia feito, a denúncia que ele havia feito, e não liberavam, sabe? Ficava meses e meses ele lutando, quer dizer, é um homem que tinha que lutar sobre todas as frentes jurídicas, frentes políticas, frentes artísticas, mas ele defendia a vida. Ele se declarava, eu não sou um artista, eu sou um ambientalista, e meu grito é em defesa da vida, sabe? E durante toda a vida foi assim, durante toda a vida ele gritou, até o final, com seus quase 100 anos de idade, sabe? Recusou, sabe, a parar de lutar, recusou a parar de gritar,
assim, ao final da sua vida, estava fazendo seminários, um grito em defesa da Amazônia, congregando pessoas na própria Nova Viçosa, tá? Teve um grande encontro em defesa da Amazônia chamado Grito, e as pessoas ali se agruparam. Já ao final da sua vida, ele doa toda a sua obra para o estado da Bahia. Então o governo do estado da Bahia recebe essas obras e hoje está sobre a tutela do estado da Bahia, que é um patrimônio inestimável, que ele começou a construir um museu Natura, sabe? Que é um museu com suas obras, e ele estava construindo com suas próprias posses lá em Nova Viçosa, no sítio Natura. Fez várias construções magníficas que simulavam troncos de florestas, e dessa forma ele pretendia preservar a sua obra como uma forma de conscientizar as pessoas da importância da vida, da importância de defender a vida. E começou a trabalhar com os jovens, porque ele acreditava que os jovens, sim, esses tinham o poder de transformação, o poder da preservação, o poder de consciência sobre a importância da existência humana. Eu iniciei minhas atividades na Universidade Federal de Minas Gerais como professor de escultura em 1992. Em 1996 eu fiz um projeto de mestrado, o meu mestrado foi em cima de um tema sobre arte ambiental que chamava Poesia das Coisas Naturais. Eu tenho todo um trabalho ligado à questão da arte ambiental, ligado às relações com a natureza e os processos criativos. E dentro desse projeto de mestrado, dentro da pesquisa, eu descobri um manifesto chamado Manifesto do Rio Negro, Manifesto do Naturalismo Integral do Rio Negro, que era um manifesto do Franz Krajberg, que fez com o Sepp Banderek e o Pierre Restany, um crítico francês, que subiram o Rio Negro para ver a beleza da Amazônia, da natureza exuberante, ficaram tão impressionados com tamanha beleza que fizeram um manifesto do Naturalismo Integral, que foi publicado na revista Veja e nas páginas amarelas naquela época, e falava da exuberância da natureza brasileira, da exuberância do diferencial que era a Amazônia, que era a Mata Atlântida, e que os artistas brasileiros não necessariamente precisavam de copiar os artistas estrangeiros, porque tinha um material vasto, maravilhoso na mão, que era a própria natureza. Isso gerou uma polêmica muito grande, mas eu me interessei muito pelo assunto, justamente porque eu trabalhava nessa questão ligada à arte ambiental, e tentei procurar o Krajberg para poder conversar com ele dentro da pesquisa de mestrado. Então, com algum custo, alguma pesquisa, eu consigo o telefone do Krajberg, que nessa época vivia em Nova Viçosa, no sítio Natura, né? Ele já estava mais estabilizado nessa situação, e eu ligo para o Franz e ele me atende, muito gentil, né? Não, tudo bem. Aí falei que eu era um professor, que estava fazendo mestrado, uma pesquisa. Ele se interessou muito e simplesmente falou isso: olha, no dia tal, às 12 horas, eu vou estar te esperando no quilômetro tal da estrada tal. Esteja lá, nós vamos encontrar para conversar. Eu em Minas Gerais, ele na Bahia. Não deu outro. Eu peguei um ônibus, viajei a noite toda. Às 12 horas eu estava num quilômetro, na beira de uma estrada. Quando eu desci do ônibus, tinha uma caminhonete parada e ele estava lá me esperando. Foi interessantíssimo. Isso que no meio da mata, assim, no meio da estrada, no asfalto. Não tinha nem casa, nem nada perto. Não era um local de encontro, era no quilômetro de uma estrada. E daí para frente começou uma amizade assim, muito profícua, muito interessante. E aí eu passei 15 dias com ele lá no sítio Natura, trabalhamos juntos, sabe? Eu aprendi muito, e daí para frente foi uma relação muito intensa. Quer dizer, dos anos 98 para cá, a gente se encontrava quase todos os anos. Eu visitava lá no sítio Natura, eu trabalhava junto, aprendia muito, e comecei a fazer a exposição do Franz, aqui em Minas Gerais, né? Justamente pela sua defesa da natureza, sua defesa da Amazônia, sua defesa da vida. Eu acho muito importante, sabe, essas questões, defendo também. E o Krajberg era um porta-voz internacional dessa bandeira, a bandeira da vida, né? Então eu era diretor de ação cultural na universidade e fiz uma exposição dele na reitoria, muito grande, sobre o fogo e com algumas esculturas. Depois eu levei para Ouro Preto, no Festival de Inverno,
eu era coordenador da área de artes plásticas no Festival de Inverno, fizemos a exposição, foi uma exposição magnífica de fotografias, centenas de fotografias, e a exposição fazia fila, as pessoas dias e dias fazendo fila para ver a exposição do Krasber, foi um sucesso. Eu acho que esse festival tem importância enorme, não só para Minas, para todo o Brasil. E deve ser feito de novo no Ouro Preto, nessa cidade histórica, e movimentar ainda mais forte, convidar gente de todo o Brasil. Por isso eu gostei muito desse festival, participei, eu acho que podia ser mais largo, um pouquinho mais tempo também. E organização, você sabe organizar. E pensei sempre que esse festival deve voltar para Ouro Preto. Depois, como diretor do museu, eu fiz uma exposição também dele no Museu de História Natural e vim acompanhando sua trajetória toda, assim, sabe? A gente sempre encontrava nos seus 80 anos, de aniversário, quando ele lança o projeto de construir o Museu Natura, um museu para abrigar suas obras, lá em Nova Viçosa, assim, foi um grande encontro em Nova Viçosa. Participei da doação de toda a sua obra, de todo o seu patrimônio para o governo do estado da Bahia, sabe, que ele doa tudo isso, porque ele não tem descendentes, não tinha herdeiros, já muito velhinho, então ele doa todo o seu trabalho, toda a sua obra para o governo do estado da Bahia, e hoje está sobre a tutela do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, né, que tem toda essa obra e está se organizando para fazer do Sítio Natura o museu que o Krasber começou a construir com as próprias mãos. Ele sempre lutou muito para preservar sua obra como uma obra de denúncia, uma obra que fala da devastação, que fala do crime ambiental, mas que dá a importância necessária a uma consciência de defesa à vida. Quer dizer, e ele acreditava muito. Eu acho que essa relação do professor e artista, no meu caso, e o artista Krasber, foi muito bem-vinda, porque ele acreditava na juventude. Então ele me pedia para poder passar essa mensagem para os jovens. Era importante, porque ele acreditava que somente os jovens poderiam transformar essa consciência de mudar, sabe, para poder preservar a vida no planeta. Porque ele estava muito preocupado com essa preservação e já há muitos anos. Nós visitamos muito toda essa região de mineração, fotografamos muito juntos, né? Então ele me levou em Cata Branca, onde que ficou lá 5 anos dentro de uma Kombi, quando era mais novo, onde surgiram as primeiras esculturas. Nós fotografamos, então todos os anos eles vinham a Minas Gerais, nessa região de Itabirito, para poder pegar pigmentos. Ali é uma região com as terras coloridas mais lindas que eu já vi, a quantidade de cores assim no menor área. Então nós íamos todo ano lá para pegar esses pigmentos, que era o material de trabalho do Krasber, e ele trabalhava principalmente com óxido de ferro e o manganês, porque ele trabalhava o preto e o vermelho, que era o fogo e o carvão. Então toda a sua obra é preta e vermelha nessa questão. Então tive a oportunidade de vivenciar com esse artista muitos e muitos anos, sabe? E foi assim uma experiência de vida fantástica, uma experiência que trouxe um crescimento enorme para mim como pessoa, mas principalmente me deu a oportunidade de continuar a sua obra através das palestras que eu fiz sobre a sua obra. Quer dizer, não só no Brasil, mas no exterior, eu venho falando, venho divulgando a sua obra, venho falando da importância mais do ambientalista do que do artista. Então o Franz foi um grande amigo querido, que já se foi, mas é um homem que se recusou, sabe, a deixar de lutar. A sua vida inteira foi de luta, muita luta. Desde a guerra até o final dos seus dias, ele estava lutando em defesa da vida. Não esqueço, o último encontro que nós tivemos antes da doação das obras para a Bahia foi em Nova Viçosa, e que ele faz um grande seminário, ele já com quase 90 anos, um grande seminário chamado O Grito, aonde que ele arregimenta gente do Brasil inteiro, sabe, atores globais,
políticos, todos em Nova Viçosa, uma pequena cidade ao sul da Bahia, para poder fazer um grito de defesa da Amazônia. E foi um seminário de 3 dias em Nova Viçosa, em que todos falavam, todos se organizavam, todos e apresentavam propostas e projetos para poder defender a Amazônia das camadas que ainda persistem até hoje. Quer dizer, vamos defender o planeta. O CRASB é o porta-voz dessa luta e a gente deve continuar através da sua memória, das suas obras e da exposição e da fala do que ele fez até hoje e desse legado que ele nos deixou em defesa da vida, do meio ambiente e do próprio homem. Então a gente organizou não só o vídeo, mas também 3 exposições virtuais que podem ser vistas a partir do site do Centro Cultural da UFMG. Essas exposições, a primeira delas chama Minas, Paisagem Devastada. É uma exposição que tínhamos ideia de lançar um livro sobre essas paisagens, que são as imagens das terras de mineração, do espaço da mineração, ali perto do Pico do Itabirito, aonde que a natureza está toda comprometida, aonde que tem as represas de rejeito. Isso são imagens belíssimas, mas são imagens da morte, onde nada vive, sabe? É a beleza da morte, um contraste muito interessante. Desde a década de 70, Krasberg vem fotografando, vem denunciando o que ele chama de feridas da terra, sabe? Essa intervenção brutal sobre a natureza, sobre o espaço, apesar da necessidade de mineração. Mas antes de tudo tem que haver uma consciência ambientalista, uma consciência de preservação. Há necessidade de minerar sim, mas minerar com responsabilidade, minerar com a recuperação do espaço natural. Minerar não é só fazer a cratera e deixar lá. Não, é devolver a condição à terra de ter vida novamente. Então essa exposição, Imagens Devastadas, ela mostra toda essa aridez, toda essa interferência humana no processo minerário, mas que deixa essas feridas na terra. E ali está. O Franz falava, o pico do Itabirito foi tombado, é um pico histórico, não pode ser tocado, é ferro puro, mas em volta do pico está todo minerado. Então ele fala, um dia esse pico vai cair, porque não vai ter mais a base. Então essa exposição fala disso, Minas, Paisagens Devastadas, registros fotográficos de Franz Krasberg. Na oportunidade, não poderia deixar de aproveitar. Essa exposição foi realizada na sala, na grande galeria do Centro Cultural. Eu aproveitei o espaço para realizar na sala Celso Renato uma exposição sobre a Amazônia em vida.
Quer dizer, são fotografias belíssimas da natureza amazônica. Nas suas constantes viagens pela Amazônia, para registrar as queimadas da Amazônia, ele também fotografava a vida. Então são fotografias de plantas, insetos, são belíssimas as fotos do Krasber, em que a gente faz essa exposição sobre a Amazônia em vida. E na sala Ana Horta, nós fazíamos o antíssimo, Amazonas em Chamas. É justamente aquele processo das queimadas insanas que destroem toda a floresta, uma riqueza, que não é medida, uma riqueza natural, uma riqueza financeira mesmo. A floresta em pé, ela gera recursos, mas preferem queimar, preferem destruir tudo. Então são registros fotográficos da década de 70, quando o Krasber visitava já as queimadas de 70, 80, já as queimadas na Amazônia, que persistem até hoje, numa insistência de destruir, sob o pretexto de construir algo novo. Mas a beleza está toda lá, a natureza viceja lá. Por que não aproveitar todo esse potencial econômico, potencial científico, potencial humano? Quantas tribos não foram destruídas com essas queimadas, com essas intervenções nossas brutais sobre a natureza, sobre a vida, que vai comprometer a nossa própria existência no futuro. Fica aí o recado, e essas 3 exposições, elas são a amostra viva dessa defesa, dessa luta, dessa importância de todos engajarmos uma luta em defesa da sobrevivência do planeta.